Só a nível de informação, o pessoal do chat está aqui para mim. Camila, foi cancelado só na Bahia. Camila, foi na Bahia. Ok, foi na Bahia, porque parece que na Bahia só tinha uma pessoa do MBL e, portanto, foi cancelado. O que causa curiosidade, pessoal, não é nem a falta de adesão ou o PT ou o PSOL não se juntar. O que chama atenção é que tem grandes youtubers convocando para essa manifestação, pessoas com 1 milhões, 3 milhões, 2 milhões, e não está colando. Isso significa que o Brasil é Bolsonaro, é de direita, e eu retomo a pergunta, Sabará, como você vê a direita no Brasil? Bom, a direita está começando no Brasil, né? O Mota deu aula de história aí, uma aulinha de história para a gente aqui um tempinho atrás, e realmente a direita, ela sempre existiu, na minha opinião, mas ela passou a existir formalmente recentemente. O brasileiro é conservador, é cristão, é católico, é evangélico, e isso se mistura. Os valores do cristianismo com os valores conservadores de direita, eles se entrelaçam, né? E a gente descobriu o que é isso. Como é que a gente descobriu isso na prática? Quando a esquerda, de fato, tomou o poder, né? Porque a gente teve o PSDB, né, os social-democratas, que são da esquerda também. A social-democracia, para mim, é esquerda, e contribuiu com a destruição do Brasil, com o inchaço da máquina pública. Teve as privatizações, a gente sabe, o Plano Real foi bom para o Brasil, mas ali estava tudo misturado, né? Direita e esquerda misturadas ali na social-democracia. Quando o PT assumiu o poder, isso ficou escancarado, como o Mota falou muito bem aqui, ficou escancarado, né? A destruição, né, que o Foro de São Paulo promove por onde anda. Você vê aí os países da América Latina como é que estão, primeiro a Venezuela e agora a Argentina indo rapidamente, galopantemente na mesma direção, e aqui em São Paulo, no Brasil, né, e escapamos do Foro de São Paulo por pouco aqui no Brasil, né, e a gente viu isso acontecer. Então, os conservadores, que são a maioria do Brasil, perceberam as artimanhas que a esquerda estava criando para destruir o Brasil. E o Nordeste, que já foi reduto do PT e da esquerda, principalmente, acordou, né, porque os valores dos nordestinos são conservadores também, né? Então, quando perceberam que a enrascada que o Brasil entrou, né, sendo governado pela esquerda todo esse tempo, aí surgiu a direita, e apareceu essa direita formal, né? E que bom a gente está vivendo esse momento, né? Tivemos lá no CEPAC, o Roberto e eu, e foi maravilhoso ver conservadores juntos, unidos, não concordando com 100%. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, a última palestra do CEPAC foi feita por ele, o encerramento, e ele falou isso. Ele falou, nós aqui não concordamos com tudo, mas nós concordamos com uma coisa: não dá mais para a esquerda estar governando o Brasil. Segunda coisa, a gente precisa de liberdade, né? Então, essa defesa por princípios de família, liberdade, o patriotismo, né, começa pela questão das cores da nossa bandeira. Onde já se viu usar vermelho? Que vermelho? Né? Se a nossa bandeira tivesse vermelho, mas não tem uma gota de vermelho, não tem um pingo de vermelho. Então começa desse símbolo, né? E o Brasil, verde, amarelo e azul, está se mostrando cada vez mais forte. Mota, o microfone é teu, meu amigo. Além disso que o Sabará falou, a gente observou durante praticamente desde que acabou o regime militar, né, uma sucessão no Brasil de governos que são tons de esquerda, né? Alguns mais vermelhos, outros menos vermelhos, alguns, como do Fernando Henrique Cardoso, deixaram um legado importante, como foi o Plano Real. Realmente, eu vi na época que no Brasil tinha inflação de 70% ao mês. Mas essas conquistas, elas foram completamente diminuídas por alguns fenômenos, que foram a ocupação da máquina estatal por pessoas com mentalidade esquerdista, né? E aí fica muito difícil, porque mesmo você elegendo alguém de direita depois, essa pessoa vai sentar numa cadeira e vai ter uma máquina administrativa com milhões de pessoas, concursados, que foram aprovados e trabalharam e treinados e aculturados numa mentalidade de esquerda, estatizante,
socialista. Foi a ocupação das escolas e universidades, onde hoje existe uma hegemonia quase que total. Eu tive essa experiência na pele, eu conto isso no meu livro, Os Inocentes do Leblon, quando, já mais velho, eu fui fazer um mestrado, eu descobri que você falar que você não concordava com as pautas progressistas ou de esquerda na faculdade, isso era uma faculdade de negócios, de administração de empresas. E era só progressismo, pauta progressista, lacração. Caramba! Então, eles ocuparam o Estado, ocuparam as escolas e universidades, ocuparam o sistema de justiça, minha gente. Um dia a gente acorda e percebe, principalmente o sistema de justiça criminal do Brasil está ocupado pela esquerda. É assim, de uma forma que algumas pessoas acham até irrecuperável. No Brasil, a gente tem a tal da audiência de custódia, que solta os bandidos, não, os bandidos lá de Araçatuba que amarraram reféns em cima do carro, já estão na rua. Já estão na rua. O sujeito que financiou, para ser bem exato, né? O sujeito que bancou aquela operação, dando 600 mil reais, já está na rua. Então, a justiça criminal do Brasil foi destruída, e aí a gente vê esse caos na segurança pública, isso é tudo obra da esquerda. E, por último, né, a mídia. A mídia, e a gente viu isso agora na pandemia, todos nos demos conta do que aconteceu com a mídia no Brasil. A mídia se transformou numa máquina ideológica, uma máquina de propaganda ideológica, de replicação do terror sanitário. Né? A gente viveu uma coisa nunca antes imaginada no Brasil, que terminou agora com esse fenômeno da criminalização da opinião. Então, no Brasil hoje, em que a gente está vivendo, é perigoso você ter uma opinião. É perigoso você expressar essa opinião, é menos perigoso você ir para uma cidade do interior de São Paulo, plantar explosivos, fazer pessoas de refém, dar tiro de fuzil, aí tá tranquilo. Agora, se você vier no microfone como esse que eu estou aqui e disser meia dúzia de frases, amanhã a casa cai. Isso pode ser tudo menos democracia. Quer complementar, Sabará? Não, acho que foi muito bem colocado pelo Roberto. E assim, acho que começou com essa insanidade e essa paura colocada na sociedade e termina com o Mandetta em cima do caminhão. O rei do fica em casa está agora no caminhão com o MBL e com a esquerda pregando a terceira via.